Atenção porque vai começar a aula de matemática. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Ismaele para a gente fazer a nossa revisão da avaliação de matemática, tá bom? Então preste bem atenção que a gente vai revisar os conteúdos que estudamos para fazer a avaliação. Então, o que é que a gente vai revisar? Vamos revisar os conteúdos em relação às frações, certo? Então, a gente vai relembrar aí os significados da parte do todo, o quociente, equivalência de frações, comparação e também a adição e a subtração aí das frações, certo? Então, vamos lá. Vocês lembram qual é o significado de fração? Vamos puxar um pouquinho? Essa imagem que vocês estão vendo aí, 3, né, sobre 4. Ele representa uma fração, né? Então, o que é que a gente vai ver em relação à fração? O que significa? A gente usa fração quando dividimos uma figura em várias partes ao mesmo tempo, ao mesmo tamanho. Aqui a gente tem, né, uma barra de chocolate que ela foi dividida em 40 partes. Então, é um inteiro que está sendo dividido em partes iguais. Outro exemplo é a pizza, né? Aqui a gente tem a pizza que foi repartida em partes iguais. E eu estou representando ela em fração, a parte consumida, que foi consumir o quê? 3 fatias de quantas, né? Foram de 8 ao todo. Então, fica 3 sobre 8, tá? Aqui, né? Ele foi dividido em 8 partes. Então, o todo a gente coloca no denominador, certo? Vamos ver aqui, ó, verificar essa questão. Em uma pizzaria, as pizzas são divididas em 8 pedaços iguais. Antônio e sua namorada pediram uma pizza, mas não conseguiram comê-la inteira. Observem essa figura, né, da pizza, certo? Então, ele pergunta: quantos pedaços Antônio e a namorada comeram? E quantos pedaços restaram? Então, eu vou verificar aí, nessa parte branquinha que tá, significa as fatias que foram retiradas. Então, foram 3. Eles comeram 3 fatias. E os pedaços que restaram, é os que estão aí da pizza, que foram 5, certo? Então, percebam que aonde o Antônio, na pizzaria, e a namorada fizeram o pedido, essa pizza foi dividida em 8 partes, né, iguais. Então, cada pedaço desse representa 1/8, né, cada fatiazinha. Uma fatia que fica no numerador e o todo, que é o total de fatias dessa pizza, denominador. Cada uma tem 1/8, certo? Aí, ó, a parte de cima da fração, ela indica o quê? Indica o número de partes que se tomam do inteiro. E a parte de baixo, que é o 4, indica o número de partes em que divide a unidade inteira. Então, eu tenho aí esse exemplo dessa figura, foi dividida em 4 partes. Então, fica na parte do denominador. E a parte de azul que foi pintada foram quantos quadradinhos? 3, né? Então, fica 3 quartos. Ok? E aí, a gente volta para a questão anterior em relação à pizza. Eu quero que você me diga aí a fração que representa quantos pedaços Antônio e a namorada comeram. E a fração que representa quantos pedaços restaram. Então, aqui comeram, como é que a gente coloca? No numerador vai ser a quantidade que comeram, né? Que no caso aí, ó, como a gente pode observar na resposta, é 3 pedaços. E o todo foi quantos pedaços fatiados? 8. Então, 3/8. E a fração que representa quantos pedaços restaram? 5/8, certo? Foram 5 pedaços e ao todo são 8. Então, vamos aí, ó, nessa outra questão. Dê a fração correspondente de cada figura que está aí. Então, você vai verificar quantas partes esse inteiro foi dividido,
né, na figura A, na figura B e na C. E a parte pintada, é o que ele quer pedir aí a fração. Então, vejam. Esse retângulo, ele foi dividido em 18 quadradinhos. Então, aí eu contei, deu 18 quadradinhos. E a parte pintada deu 8. Então, fica 8 sobre 18 avos, tá? A letra B. Foi dividida esse círculo em 8. Então, o denominador fica 8. E a parte pintada, 6. Então, 6 oitavos. E o quadrado? O quadrado foi dividido em 9 partezinhas iguais. Então, fica embaixo. E a parte pintada, 4. Então, fica 4 nonos. Certo? Então, aí a gente já viu como é que a gente representa a fração. E como é que a gente lê essas frações, né? Como é que a gente pode ler essa fração que está representada aí? Vejam. Como é que a gente pode ler? O denominador, quando o denominador for 2, a gente chama de meio. Se for 3, terço. 4, quarto. 5 aí vai ser representado por quinto. Quando a gente tem uma base de 10, aí se for 10 vai décimo. Se for 100, centésimo. 1000, milésimo. Certo? A gente lê a fração de acordo com o seu denominador, tá? E quando aí o denominador é uma potência de base 10, né? A gente tem aí a representação, por exemplo, 1 décimo, 21 centésimos, 5 milésimos. E quando o denominador for diferente, né? For acima de 10, aí a gente acrescenta avos, tá? Então, nesse exemplo aí, ó, 37 11 avos, certo? 5 dozeavos, 7 trezeavos. Então, sempre coloco o avos no final. E isso quando o denominador for acima de 10, né? Que não for uma potência de base 10, tá? Então, recapitulando, como é que a gente lê essa daí? Lê como? O número de cima é 4, de baixo 6. Então, a gente lê assim, ó, 4 sextos, tá? Então, vamos aí praticar, né, essa leitura aí, ó. Leiam as frações obtidas referente aos trechos assinalados em vermelho. Então, ele quer a representação em vermelho e você escrever como é que se lê. Então, vamos verificar a resolução. Vê, a primeira, a gente tem 8, né? E a vermelha é 1. Então, fica 1 oitavo. Então, a gente lê 1 oitavo. A outra, temos 10 repartições. A de vermelho é 7, então fica 7 décimos. Na letra C, temos 12 repartições, então fica, a vermelha é 5, então fica 5 dozeavos. E a letra D, a gente tem 6 repartições, então, e a pintada é 5, então fica 5 sextos, tá bom? Ó, vamos fazer essa daqui. Mariana comprou 20 garrafas de suco para sua festa de aniversário. Foram consumidos 4 quintos dessa quantidade. Quantas garrafas foram consumidas? Então, o que é que a gente vê? A gente vê a fração em alguns probleminhas. E como é que a gente pode resolver quando ele pede, numa situação, numa questão, a quantidade, quando está representada em fração? Vamos verificar? Ó, esse 5 aí, né, vai corresponder ao todo de 20, certo? E 1 quinto corresponde o quê? A 20 dividido por 5, que é 4. Então, se é 4, aí a gente faz a multiplicação, né? 4 vezes 4, que dá 16. Foram consumidas 16 garrafas de suco. Isso quando a gente faz a representação, né? Dividindo, certo? Foi dividido em 5, né? Que a fração não é 4 quintos. Mas tem outra maneira da gente fazer, que é o quê? Pega essa fração 4 quintos, né? E multiplica pelo valor que está ali das garrafas, que é 20. Aí você pode fazer o seguinte: divide 20 por o denominador, que é 5, que dá 4, e multiplica 4 vezes 4, 16. E aí a gente sabe que foram consumidas 16 garrafas, tá bom? E as frações,
elas são classificadas imprópria, própria e aparentes. Quando é que ela é imprópria? Ela é imprópria quando o numerador, a partir de cima, tá? Ela for maior que o denominador, que é a parte de baixo. Então, por exemplo, 3 sobre 2, veja que o 3 é maior que 2, então ela é uma fração imprópria. 7 sobre 3, e 3 aí, no caso, invertendo, seria 4 sobre 3, certo? A própria é quando o numerador é menor que o denominador. Então, eu tenho 1/2, 1/4, 8 nonos, certo? A parte de cima é menor que a parte de baixo, aí ela se chama própria. E aparente é quando o seu numerador, ele é múltiplo do denominador. 4 sobre 4, né? 6 sobre 3, 9 sobre 3. Então, 3 ele é múltiplo de 6, 3 é múltiplo de 9, tá? Aí a gente chama elas de aparentes, certo? Quando é que eu posso comparar essas frações? Vejam, quando os denominadores são iguais, como a gente vê nesse exemplo aí dessa figura, 3/4, né? E 2/4, veja que o denominador é 4. A maior fração será aquela que tiver o maior numerador. Então, 3 é maior que 2. Então, eu faço que 3/4 é maior que 2/4, certo? E até na imagem, você pode verificar a figurazinha pintada aí. E quando, aí as frações, e quando for frações unitárias, a maior fração será aquela que tiver o menor denominador. Então, 1/2, o 2 aí, né? Aí depois 1/3, 1/4, 1/5. Verifiquem aí a repartiçãozinha que já está repartido nessa figura. 1/2, ele é maior que 1/3, certo? 1/3 é maior que 1/4, 1/4 é maior que 1/5 e 1/5 vai ser maior que 1/6. Quando a fração for unitária em cima for 1, a maior embaixo do denominador é o menor valor, certo? Então, 1/2 ele é maior que 1/6, tá? E quando é uma fração equivalente? Lembram que é fração equivalente? Vamos relembrar? Ó, em cada figura a seguir, a metade do disco está pintada, certo? Eu tenho 1/2, 2/4, 3/6, 4/8, 5/10. O que é que tem de igual aí nessas figuras, certo? Observem aí. Percebam que elas têm a mesma área pintada em cada disco. O que vai diferenciar aí é o total de repartições. Mas tudo foi pintada pela metade, certo? Quando isso acontece, a gente chama de fração equivalente, porque elas representam a mesma quantidade. Então, 1/2 é igual a 2/4, 2/4 é igual a 3/6, 3/6 é igual a 4/8, que é igual a 5/10. Por quê? Se eu fizer essa fração simplificar, vai dar, todas elas vão dar 1/2, certo? Então, a gente chama de fração equivalente aquela que representa a mesma quantidade. Vamos lá praticar para a gente ver? Seu Jorge vai dar uma fração de certa quantia de dinheiro para seus netos, Maurício e Fabrício. Maurício ganhará 2/3 e Fabrício ganhará 4/6 dessa quantia. É correto afirmar que ambos ganharão a mesma quantidade? Então, a gente vai verificar se eles vão receber a mesma quantidade. Então, aí, ó, vejam aí como é que eu montei essas frações. Representei 2/3 e 4/6. Coloquei na figura, um inteiro é a mesma representação do inteiro. Vejam que a figura pintada é igual, né? Então, eles ganharão a mesma quantidade. E se eu simplificar 4/6, né? Dividir ambos, o numerador e o denominador, por 2, eu também chego à fração de 2/3, certo? Como tá aqui, ó. Se eu dividir 1/3, né? Quando dividimos o numerador e o denominador da fração por um mesmo número, a gente chama de simplificação da fração, tá? E aí, a gente encontra também as frações equivalentes, quando a gente simplifica, né? Ó, aí 1/3 é igual a 2/6, que é igual a 3/9,
né? Se eu simplificar 2/6, eu volto a 1/3, né? Que eu divido por 2 ao mesmo tempo. Ou se eu dividir 3/9 por 3 ao mesmo tempo, né? Eu vou ter 1/3. Vamos ver aqui, ó, nessa questão. Simplifique as frações abaixo até encontrar a fração irredutível. Quando eu falo fração irredutível, é aquela que a gente vai encontrar que não dá mais pra gente dividir a fração, certo? Então, ó, como é que eu fiz aí, ó. Eu dividi 12/42 por 2 ao mesmo tempo. Deu 6/21 avos. E aí, eu vi que posso ainda dividir. Aí, eu peguei o quê? Dividi por 3. 6 dividido por 3, 2. 21 dividido por 3, 7. Daí, eu não posso mais simplificar. Então, ficou 2/7 essa fração. Quando eu quero simplificar, eu divido ao mesmo tempo o numerador e o denominador por um número, tá? 60/84. Então, eu dividi por 2, ficou 30/42. Ainda deu para dividir por 2 ao mesmo tempo, 15/21. E aí, eu dividi por 3, que deu 5/7, certo? Então, quando a gente pede para vocês colocarem fração irredutível, então, você vai simplificar essa fração, dividindo tanto o numerador como o denominador por um número ao mesmo tempo, certo? Pelo mesmo número. E quando a gente tiver essas frações em uma reta numérica? Vejam. Observem essa reta numérica e os pontos assinalados com letras. Então, a gente tem aí o A e o B, né? E a reta está entre o intervalo de 0 a 1. Determine a fração ou o número misto, a letra correspondente, tá? Então, como é que eu posso determinar a fração desses dois? Vejam. Do 0 a 1, está sendo repartido em quantas? Em 10, certo? E aí, é só contar. Do 0 até o A é 2, então fica 2/10. Do 0 até o B tem quantos tracinhos? Tem 6, então fica 6/10. Simplificando essa fração, 2/10, né? Eu divido 2 ao mesmo tempo. 2 dividido por 2, 1. 10 dividido por 2, 5. Fica 1/5, certo? E na letra B, né, 6/10. Então, eu posso dividir por 2. 6 dividido por 2, 3. 10 dividido por 2, 5. Então, fica 3/5 em sua fração irredutível. E aí, a gente representou esses valores, essas letras, em fração. Tá? E agora, para vocês lembrarem, como é que a gente adiciona ou subtrai uma fração? Lembram? A diferença quando os denominadores são iguais ou diferentes? Alguém de vocês aí lembra quando é que a gente fazia essas continhas? Então, vamos relembrar. Veja, na adição e subtração, quando a gente tiver denominadores iguais, você vai repetir esse denominador, certo? Então, aí tem um 6/9 mais 2/9. Então, eu repete aí um 9 e eu somo de cima, que é o numerador. 6 mais 2, 8. Então, fica 8/9. 8/9. Na subtração, a mesma coisa. Você repete o denominador, que aí no caso é o 15, e você faz a subtração. 4 menos 1, 3. 3, certo? Sobre 15 avos, tá? Então, lembre aí, na adição e subtração com denominadores iguais, você repete o denominador e resolve o numerador, tá bom? E quando forem diferentes? Quando forem diferentes, você pode encontrar uma maneira que é uma fração equivalente a ela. Então, aí eu tenho a soma de 3/5 mais 2/6. E você faz o quê? Você encontra o numerador igual para ambos. Então, se eu multiplicar o 5 aí, né? Por 6, vai dar quanto? Vai dar 30, certo? E aí, o 3 também você tem que multiplicar por 6, que deu 18. E o outro, você multiplica por 5. 6 vezes 5, 30. 2 vezes 5, 10. Aí, você encontrou as frações equivalentes, certo? Então, fica 18/30 mais 10/30. Repete o 30 e somos de cima. 18 mais 10, que dá 28, tá? Então, você pode resolver com denominadores diferentes, encontrando uma fração equivalente, que seja o denominador igual para ambos.
Vamos observar essa questão. Observe a operação apresentada no quadro abaixo. 3/5, 5 sobre 3, aliás, mais 2/7. Qual é o resultado dessa operação? Então, você pode procurar a fração equivalente, né? Que aí a gente encontrou de 5 sobre 3, a gente encontrou aí 35 sobre 21. Ou seja, eu multipliquei ambos por 7. Então, eu faço 5 vezes 7, 35. 3 vezes 7, 21. E o 2 sobre 7, eu multipliquei por 3. 2 vezes 3, 6. 7 vezes 3, 21. Então, eu cheguei no denominador igual, né? E aí, eu posso fazer a soma. Repete o denominador, que é 21. E você faz 35 mais 6, 41. 41 sobre 21. Ou, a outra forma de resolver essa questão é você fazer o mínimo múltiplo comum, certo? Então, você vai pegar os denominadores 3 e 7 e vai fazer o mínimo múltiplo comum. Você vai fatorar o número. Então, 3 e 7. 3 só pode ser dividido por 3, que dá 1. 7, aí você repete 7, 7 só pode dividir por 7, que vai dar 1. Então, eu faço 3 vezes 7, 21, tá? E aí, esse denominador você vai fazer o quê? 21 dividido por 3 vai dar 7. 7 vezes 5, 35. Aí, depois você vai pegar esse denominador e dividir por 7. Dividiu por 7 vai dar 3. 3 vezes 2, né? Vai dar 6. E faz a mesma operação. Repete o denominador 21 e soma aí os numeradores. 35 mais 6. Tá bom? Então, há essas duas formas de você resolver. Ou procurar uma fração equivalente, ou pelo mínimo múltiplo comum. Se ficar alguma dúvida, você volta também àquela aula que vocês assistiram em relação às operações com denominadores diferentes e ver como faz a resolução, tá bom? Vamos ver essa questão. A fazenda de seu Francisco perde-se de vista. Ele resolveu 8, né, 12avos de sua fazenda para a agricultura, sendo que 2 sobre 12avos foi para a plantio de milho. Que fração da reserva ficou para a plantio de feijão? Então, o que é que a gente vai fazer aí, ó? Percebam que os denominadores são iguais, não é? Então, você vai repetir o denominador e faz a operaçãozinha. Então, como é? Não é o que falta? Então, a gente vai fazer a subtração. Repete aí o denominador, que é 12, faz 8 menos 2, que dá 6. 6 12avos. Simplificando, dividindo ambos por 6, eu tenho 1 meio, 1 sobre 2, tá? Então, ele reservou a metade da sua fazenda para plantar feijão, tá bom? Então, essa foi a aula de hoje em relação aí à revisão, tá bom? Espero que tenham gostado. Qualquer coisa, vocês voltem novamente o vídeo, revejam aí em relação ao conteúdo de fração e façam uma boa avaliação, tá? E até a próxima aula, pessoal. Obrigada!